Seja muito bem-vindo a mais uma mentoria e eu estou aqui com o Ed Carlos e hoje o Ed Carlos vai falar sobre um tratamento que ele fez, a gente vinha já falando desse tratamento, né? E ele vai falar do início ao fim como é que foi esse tratamento. Ele iniciou e finalizou o tratamento e foi uma maravilha, tá? Bom, Ed Carlos, seja bem-vindo mais uma vez, um ótimo dia para você e se apresente mais uma vez. Se apresente não, fale com o pessoal já te conhece aí. Bom dia, Samuel. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, Ed a gente vai falar Carlos, aqui hoje pode ficar à sobre o vontade, pode ficar à tratamento vontade. aqui. Então, igual, eu acho que todos vocês já sabem, quando a gente começa um tratamento com hipnose, a primeira coisa que a gente faz é um mapeamento emocional ou anamnese, né? Então, Exatamente. ali é onde você vai colher todo o histórico de vida do seu paciente, perceber o possíveis eventos que levaram ela a agir daquela maneira que ela age. Aqueles padrões foram se formados. Bacana. Então, Como é que foi esse mapeamento, Ed Carlos? O primeiro então contato, na realidade, né, que a gente tem com o paciente, como é que foi isso para é você e verdade. para o paciente lá? Nesse mapeamento, eu descobri pontos que realmente me ajudaram do tratamento ser como foi. Como ela trouxe a questão de baixa autoestima, aí ela trouxe aquela questão de ser rejeitado pelos pais, porque Hum. ela tem um irmão mais novo que ela. Ela trouxe aquela questão de sentir que seus pais dão mais atenção a ele do que a ela. Isso é muito comum acontecer, tá? Em caso de irmãos, por exemplo, o irmão, quando é o primogênito ou é mais velho um pouco e nasce um irmão mais novo, acontece muito de traumas serem formados por conta disso e as pessoas não se dão conta disso. Só vão descobrir na fase adulta. Então, essa pessoa parece que é uma paciente, né? Você notou uma baixa estima nela e você percebeu que isso também era devido à questão do nascimento do irmão dela, não foi mais ou menos isso? Isso, irmão mais novo. Aí já depois na questão de tratamento, ela trouxe questões de bullying na escola. Ela sentiu também que seus professores davam menos importância no que ela falava e até trabalhos que ela fazia do que no dela. Isso tudo eu acho que gerou esse padrão de baixa autoestima nela. É interessante você falar isso, Ed Carlos, porque assim, a auto-baixa estima, né? Ela já traz ali por si só uma rejeição. A pessoa, além de se sentir rejeitada, né, por conta da auto-baixa estima, ela também faz com que as pessoas a tratem dessa forma, porque ela se rejeita. Então, as pessoas, às vezes, elas se bloqueiam em relação àquela pessoa ao se aproximar. É aquela, E causa isso, né, de uma forma geral. Pode aquela falar. questão de dizer sim para tudo, né? Mesmo que ela não esteja confortável naquela situação, ela aceita tudo. Não tem uma voz ativa, né? É, E isso faz com que as pessoas. É interessante, pessoal, que o nosso subconsciente ele consegue se alinhar à forma de pensamento de outras pessoas. E se a gente encontra uma pessoa com alto baixo estima, o nosso subconsciente ele começa a tratar aquela pessoa daquela devida forma, como ela sendo uma pessoa de alto baixo estima, com a estima muito baixa. E às vezes a gente termina, a pessoa que tem uma estima bacana termina sobrepondo a autoestima da outra. E gera, além da pessoa se sentir com a estima baixa, né, a autoestima baixa, realmente acontece das pessoas tratarem ela dessa forma, tá? É um alinhamento ali de energia do subconsciente das pessoas. Mas pode falar, Ed Carlos. Como é que foi? então, Você descobriu isso e como é que foi esse desenrolar aí? igual eu te falei, essa questão no mapeamento emocional, você lida com possíveis eventos, né? Você não tem aquela certeza, a certeza que você vai buscar é no transe, né? Quando o Você subconsciente da pessoa começa soltando mais coisas ali, começa a trazendo lançar isso. sintomas. Agora, eu como terapeuta, eu trouxe que isso poderia ser uma possível causa, mas isso não é o certo, né? O certo seria quando ela está em transe, que o subconsciente começa a lançar possíveis causas que gerou esses padrões. É interessante isso, que assim, ó, quando a gente faz um mapeamento emocional do paciente, a gente já observa ali vários fatores, né, que ele vai passando de forma consciente
E o subconsciente começa também lançando algumas coisas. Mas no tratamento, no momento do tratamento, no momento de transe mesmo, né, que é chamado o momento de hipnose, estado de hipnose, o subconsciente ele se abre mais para isso. Ele começa trazendo coisas no momento do tratamento que muitas vezes ele não trouxe nem na hora do mapeamento emocional, né? E o interessante é que Ed Carlos falou que ele já percebeu a autoestima baixa, mas depois começou trazendo também, o subconsciente começou trazendo momentos de bullying na escola, já no tratamento, não foi isso que aconteceu, Ed Carlos? Isso. É. E me fala aqui, né, você conseguiu identificar isso no mapeamento, e aí você, no mapeamento, você já conduziu o tratamento como para tratar a auto-baixa estima dela, né? Se ela está com estima baixa, e também a questão da ansiedade, não foi? Que ela tava com ansiedade muito. Isso, ela estava com essa ansiedade, então trouxe questões de toque também. Um toque, eu acho, Toque, bem né? no começo. O Isso, transtorno obsessivo compulsivo, que ela tinha compulsivo, também, né? isso. No caso. Isso, e essa questão do toque também foi aquela questão de a mãe dela também comparar ela com as primas. Ah, você tem a mesma idade das suas primas, elas fazem as coisas, as tarefas de casa sozinha. Enquanto você não faz nada, o subconsciente dela lançou esse toque nela. Talvez um toque mais leve, mas Entendi, uma cobrança, né? isso. Ela já Aí tinha eu algum. associei que Pode eu falar. tratando a questão da baixa autoestima, eu também conseguiria tratar o toque. Ou seria uma causa só. Então você sentiu que estava tudo correlacionado à A questão da questão da baixa estima dela, autoestima. né? A estima baixa. E assim, você conseguiu identificar isso, então ela estava com o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é o toque. Isso. O toque dela era o que? Era de arrumação, né? Porque tem vários tipos De de toque. arrumação, isso. Arrumação, né? Deixar as coisas sempre. Existem Sempre problemas de alinhado. toque terríveis, sabe? Pode falar. Então, igual eu estava falando, essa questão de, exemplo, de uma patologia gerar outra. Igual essa questão da baixa autoestima dela gerou a fobia e também gerou também o toque, que também pode gerar vários outros transtornos também, que não foi o caso dela, pode gerar depressão, porque a pessoa que tem uma fobia social, por exemplo, ela pode se privar, não ter amigos, não sair para lugares nenhum, nem, até mesmo nem para a escola, se privando em casa, na questão de não ter um amigo, ela pode desenvolver uma depressão. Uma fobia social também pode ser gerada através disso, né? Pois Enfim, é. tem diversas, inúmeros sintomas, na realidade. Uma O coisa interessante tá ligada à outra, né? o interessante do tratamento que a gente faz com a hipnose clínica é porque a gente não trata o sintoma em si, né? A gente trata a É, causa. não. Só que quando a gente vai buscar a causa, a gente acha vários sintomas que estão correlacionados com aquele problema, aquela demanda emocional, né? E me fala aqui, Ed Carlos, como é que foi então? Você descobriu, você conseguiu ver tudo isso, né? Observar tudo isso, e aí você iniciou a primeira sessão, né? A primeira consulta com Isso. ela. Como é que foi essa primeira consulta com ela? Que é aquela Então, consulta que a gente busca fazer um mapeamento ali do subconsciente da pessoa para que ela possa isso. ali se adequar agora ao resto do tratamento. Como é Aquela, que foi isso? a primeira sessão de tratamento é aquela sessão que a gente vai alinhar tudo, né? Experienciar as emoções dela, fazer com que ela entre a primeira vez em transe, que ela nunca entrou, né? Isso, exatamente. Como Então, é, como é que foi isso com ela? Me fala como é que foi essa primeira eu consulta. fiz a indução de DV1 com ela, induzi ela no transe, aí aprofundei o transe. Aí eu fiz com que ela organizasse suas emoções, separasse e organizasse. Ela trouxe aquelas emoções de insegurança, medos, Uhum. ansiedade. Eu Você, pedi para ela, você, você você fez a preparação, né, dela para o isso, tratamento nessa primeira consulta. Bacana. aquela consulta que a gente organiza tudo, né? Criei um lugar seguro com ela, sigo nos sinais e, por último de tudo, eu fiz o presentinho pós-hipnótico. Bacana. Ó, é justamente esse passo que a gente faz na primeira consulta, né? A gente leva a pessoa ao estado de transe, né? Que eu chamo de estado de hipnose, que é quando a pessoa ela entra num relaxamento tão gostoso, tão bacana, que o subconsciente dela agora começa a interagir com a gente. Então, esse é o estado de transe, o estado de Outra coisa que hipnose. é interessante também, você criar a primeira sessão, que vai fazer com que você poupe tempo também, que você não volte a induzir ela. É o signo sinal. O signo sinal. Quando você leva a pessoa ao estado de transe, ali o estado de hipnose, ela está naquele estado adequado, você instala âncoras ali, são os signos sinais, né? É, Que são os comandos, na realidade. E aí você instalou esses comandos, né? Qual foi o comando que você instalou assim para ela voltar novamente ao estado de transe adequado? Qual foi? foi Como é que foi? os dois dedos na testa. Quando eu tocar novamente
dessa maneira, somente eu tocar na sua testa dessa maneira, você vai entrar num estado como esse ou até mais profundo. Ah, Aí, bacana. Você colocava o dedo na testa dela e ela voltava ao estado de transe isso, eu novamente. fiz repetir isso com ela 3 vezes. Legal, E fiz com legal, que ela gostei. eu fiz com Gostei. que ela respirasse fundo, disse, respira fundo, toquei 3 vezes na testa dela. Isso, toda vez que somente eu encostar na testa dessa maneira, você vai entrar num estado igual a esse ou até mais profundo. Legal. Então, assim, você fez você tocava 3 vezes na testa dela. Então, ali você Isso. fez também um fracionamento, né? Você foi Isso, e falei, fracionando ali o estado de transe. somente eu, quando encostar dessa maneira na sua testa 3 vezes, você vai entrar nesse estado ou até mais profundo de transe. E assim Legal. eu ancorei o ciclo sinal. Isso facilita muito, porque nas próximas consultas não precisa você fazer todo o procedimento. Como você falou, você fez a indução de Devielma, né? Para você que está assistindo Isso. agora, se você já é hipnólogo, você sabe, você conhece a indução de Devielma. Se você ainda não conhece a indução de Devielma, nos nossos cursos a gente ensina como fazer a indução de Devielma. É uma indução hipnótica que a gente consegue colocar a pessoa em transe em menos de 1 minuto, tá? Então é bem rápida, é uma indução rápida, inclusive. E o Ed Carlos utilizou essa indução e depois ele utilizou uma âncora, né? Que foi o dedo na testa Ciclo dela para sinal. que, inclusive fracionada, eu gostei disso aí, tá? Que para quando ele tocasse na testa dela, ela voltasse novamente àquele estado de transe sem precisar novamente fazer todo o procedimento. Eu Isso é induzi muito totalmente. importante. Vamos lá. Então assim, aí você criou o lugar seguro também no primeira, na primeira. Criei. O lugar seguro é importante porque você que nesse lugar seguro, você vai fazer com que ela se ancoraje, né? Você vai fazer com que ela crie confiança para se abrir com você nas próximas sessões. Exatamente. Esse lugar seguro, Ainda, ele ainda mais é fundamental. Pode ainda, falar. ainda mais para essa questão dela, que ela é muito insegura, e você criando esse lugar seguro para ela, você vai encorajar ela de alguma maneira. É. E o interessante do lugar seguro é porque assim, tem pessoas que não existe um lugar seguro para ela. Algumas pessoas têm um lugar seguro, geralmente, eu estou falando aqui para terapeutas, né? Então, geralmente, a gente encontra o lugar seguro das pessoas, geralmente em casa, no próprio quarto. Mas nem todas as pessoas têm esse lugar seguro. Às vezes, o quarto foi o lugar de um abuso, por exemplo, essa Eu pessoa ia não vai falar ter isso um lugar agora. seguro ali. Você Mas tem, o terapeuta ele pode criar um lugar seguro imaginário também, né? Esse lugar seguro dela, você criou, foi um lugar que já existia para ela, de Carlos, ou foi um lugar eu ia imaginário que ela falar. imaginou alguém? Hã? Coisa importante que você falou, é importante que você pergunte para ela qual é realmente o lugar seguro, porque você, como terapeuta, às vezes o que você acha, exemplo, o quarto dela pode ser o lugar que é onde tudo começou, esses padrões foram criados. Por isso que é tão Exa importante você perguntar. Exatamente. Isso que a Ed Carlos falou, que é muito importante, tá? Porque assim, ó, às vezes o terapeuta, sem entender bem, ele acha, porque, tipo assim, Sabe, né? por exemplo, a maioria das pessoas tem no seu quarto um lugar seguro. Aí o terapeuta pode, assim, sem entender isso, falar assim, ó, o lugar seguro é um quarto, talvez você esteja numa cama tal. Então, talvez você esteja criando o cenário do abuso. Do E aí ela não vai abuso. se sentir segura ali. Então, assim, é importante perguntar, como o Ed Carlos falou. Onde é que você se sente mais segura? Você consegue imaginar um lugar seguro? Ah, consigo. Como é que é esse lugar? E aí, enquanto você está perguntando, ela já está criando esse lugar seguro. Quando você termina de perguntar os detalhes, e como é que é esse lugar? Ah, aí vamos dizer que ela diga que é um quarto. Ah, é um quarto. Ah, como é que é esse quarto? O que é que tem dentro desse quarto? Aí, tem isso, tem aquilo. Aí você vai formando com ela. Enquanto a pessoa está respondendo, você também está criando na sua mente. Ah, bacana. Agora imagine então que esse lugar seguro, esse é o lugar seguro. Aí você ancora aquele lugar seguro, mas você tem que perguntar. Não diga, ó, o seu lugar seguro é tal lugar. Às vezes aquele lugar ali representa um abuso para ela, representa Quer dizer, um bloqueio para ela, né? Então por é isso que é muito tão importante importante você isso que o Carlos perguntar falou. Como é que é? onde realmente é o lugar seguro dela. Nesse caso dela aí, eu não precisei criar, porque ela já trouxe que era o quarto dela, era o lugar que ela se sentia mais confortável. Era o quarto dela. Bacana. E aí você criou esse lugar seguro, fez as ancoragens na primeira consulta, tal. Quando partiu para a segunda consulta, como é que foi essa segunda consulta? Depois de você já ter criado esse ambiente emocional para ela. Depois você tem que preparar todo o território, né? Isso, exatamente. Como é que foi a segunda consulta agora? Quando a gente fala segunda consulta, pessoal, na realidade já teve primeiro o mapeamento emocional, tá? Que é uma consulta individual. Não quer dizer que a pessoa que fez o mapeamento vai fazer um tratamento, tá? Mas a gente conhece a pessoa no mapeamento. Aí quando eu falo assim, ó, primeira consulta, segunda consulta, a primeira já não é um mapeamento, tá? A primeira consulta, quando eu falo, já é tratamento. Então, já teve um mapeamento antes e agora a primeira consulta
do tratamento. Segunda consulta do tratamento. Então, como é que foi essa segunda consulta do tratamento, Ed Carlos? Então, a segunda consulta é aquela consulta que a gente vai em busca da causa, né, do problema. Então, eu busquei possíveis eventos que possam ter gerado esses padrões que ela tinha. Aí ela trouxe, então, questões de bullying na escola, rejeições dos pais, até mesmo dos seus avós, professores, colegas. Ela trouxe uma coisa muito interessante também, que eu achei interessante. A professora dela pediu que eles mesmos dividissem a sala em dupla para fazer uma prova. E a colega dela não quis fazer a prova com ela. Isso também é uma questão que traz também bastante essa questão da baixa autoestima, a rejeição, né? Exatamente. A questão da rejeição é aquilo que eu falei. A pessoa já se sente rejeitada e ela passa isso de forma subliminar para as outras pessoas. Então, E as outras pela pessoas maneira que ela começam a se agir assim com comporta, ela, né? pela maneira que ela se comporta, é a maneira que, como as pessoas vão lhe tratar. Vão agir com ela, Então, se exatamente. ela, a partir do momento que ela não aceita mais como os outros, o tratamento que os outros estão tratando ela, aí tudo muda, né? Exatamente. Começa do paciente. Por exemplo, da forma que eu me vejo, é a forma que as pessoas vão me tratar. Tá? Então, assim, se eu me vejo bem, eu me coloco bem. Se eu me vejo mal, eu me coloco mal. E aí as pessoas vão me tratar da forma que eu me colocar no meio da sociedade, enfim, né? Mas aí ela lançou o subconsciente dela, lançou esse momento específico de um bullying na escola, não é isso? Não, de um bullying não, Na de uma rejeição escola, na escola, não é rejeição na isso? escola, até mesmo bullying também, que eu até te falei que ela é meio gordinha também. Trouxe Hum. aquela questão dos seus colegas chamando ela por apelidos. Olha uma coisa interessante, você falou, ela está acima do peso, né? E Isso. o subconsciente, quando não se sente bem, ou muitas vezes a própria questão de se sentir rejeitada, faz com que a pessoa agora comece a trazer traços físicos, pessoais, que sejam rejeitados. Por exemplo, uma pessoa que o subconsciente dela pensa assim, exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que talvez não tenha nada a ver com esse caso, mas para ficar mais fácil de entender. Uma pessoa que foi abusada sexualmente. Isso é muito comum acontecer. Uma pessoa que foi abusada sexualmente, depois ela adquirir características que façam com que outras pessoas não a desejem. Exemplo, ela pode começar a ficar acima do peso e ela não sabe o porquê, mas é o subconsciente dela que está fazendo isso com ela. Tá lá, E isso. como ficar E como acima do peso? consciente, né? É muito fácil, comer excessivamente. Bom, ficar acima do peso é muito fácil. Então, o subconsciente da pessoa pode fazer ela ficar acima do peso. Pode fazer com que ela não se vista bem. Pode fazer com que ela comece a adquirir problema de linguagem, literalmente, comunicação mesmo, tá? E, inclusive, hormonalmente, o corpo da pessoa, a pele ressecada, cabelos ressecados, queda de cabelo, o estresse, a ansiedade causam uma queda de cabelo terrível. Então, tem pessoas que estão fazendo tratamento de cabelo, mas estão estressadas e o cabelo vai cair. Um trato emocional, Tirando né? a genética, né? Tirando a genética, mas o estresse tal, causa muito. Então, o que a pessoa está sentindo pode fazer com que ela venha engordar, venha ter queda de cabelo, venha ter pele ressecada e diversos outros fatores de rejeição que fazem com que ela se sinta e seja literalmente rejeitada. Então, essa questão, Ed Carlos, dela estar acima do peso aí, pode ser também, Assim como o pode ter toque, sido né? causa, né? Da Assim como o toque forma, também. Assim assim como o como toque pode ser questão da baixa autoestima, da pode ter gerado tudo baixa isso. autoestima. E essa questão aí da pessoa ter uma baixa autoestima elevada, quanto menos ela ser notada, para ela é melhor. Melhor, ela se sente melhor. Se ela se sentir, ela não se sentir atraente, que as visões das pessoas não sejam para ela, ela se sente melhor. Ela mesmo se rejeita, ela mesmo se exclui, né? E ela vai fazer, o subconsciente dela vai excluir ela de A alguma pessoa forma. que Pode sofre falar. de fobia social, ela nunca consegue ser, tipo, exemplo, um líder de um grupo, se destacar mais do que os outros colegas, porque ela não quer isso. Ela, quanto mais despercebida ela passar, melhor é para O ela. subconsciente dela quer anular a vida dela, quer anular. Então, por isso, muitas pessoas não entendem por que são anuladas, elas mesmas se anulam, na verdade, subconsciente. Então, no caso, você descobriu aí, quando você foi para buscar aí o que é que estava acontecendo, né, os problemas mesmo, você foi buscar os problemas Que dessa geraram esses paciente, padrões.
E aí você conseguiu identificar padrões em que ela mesma se rejeitava, o subconsciente dela começava a se rejeitar. E Isso. isso fazia com que as pessoas Então, também a rejeitassem, não é isso? a segunda questão é aquela sessão que você só busca possíveis eventos que geraram esses padrões que ela tinha hoje. Agora, a E terceira sessão é aquela... é interessante, antes de você passar para a terceira sessão, só um minutinho, só para mim frisar algo aqui. Dentro desse protocolo que o Ed Carlos vem utilizando também, que é um protocolo que eu criei, a gente não trabalha, a gente trabalha da seguinte forma: primeira consulta, você vai ver isso nas outras mentorias. Primeira consulta do tratamento é apenas o mapeamento, é a preparação. Na segunda consulta, a gente vai em busca dos problemas, mas a gente não trata esses problemas já na segunda consulta. A gente vai deixar para, que é o que a Ed Carlos vai falar agora, a terceira consulta. Agora, uma coisa importante, Ed Carlos, nessa segunda consulta ainda, quando você encontrou ali, você viu a causa, né? A gente vai em busca da causa na segunda consulta. Quando você encontrou a causa é, e você finalizou aquela consulta ali, você deixou. Como é que foi o estado emocional ancorado que você deixou nessa paciente ainda na segunda consulta, para depois passar para a terceira consulta? Como é que foi isso aí? Só para a gente fechar essa segunda consulta e passar para a terceira. Então, na segunda consulta, quando terminei a segunda consulta, eu fiz com que, igual eu te falei, eu já te falei, eu falei para ela que ela escolhesse algo que representasse o problema dela. Poderia ser um objeto, um animal, o que fosse. Aí ela trouxe aquela questão do leão, que representaria o problema dela. Aí eu falei, então vamos prender esse leão e na próxima consulta a gente volta para fazer com que ele perca sentido emocionalmente para você. Porque já que esse leão representa suas emoções, Olha só que coisa interessante o Ed Carlos fez. Ele encontrou ali a causa dos problemas, né, que ela tinha. E aí ele criou um arquétipo daquele problema. Porque assim, a gente não precisa pegar todas as situações e tratar uma por uma, não. Se elas estão correlacionadas, a gente cria um arquétipo, tá? Que é e cria uma submodalidade dentro desse arquétipo, que a gente vai falar sobre isso porque depois. Por se exemplo, o você for. arquétipo. O arquétipo, quando a gente fala de um cifrão, o cifrão mesmo, né? Representa o quê? Dinheiro, a gente lembra de dinheiro, né? A águia representa visão, tal. O leão aí, ele estava representando os problemas dela, não é isso, O Edgardo? tamanho dos problemas dela, né? O tamanho, ou seja, você perguntou a ela o que é que representava e ela falou que era um Então, leão? eu falei para ela, poderia ser um objeto, até mesmo uma nuvem. O que representaria melhor o problema dela? Ela trouxe essa questão aí do leão. O leão, ou seja, ela mesma falou que seria um leão. Olha só, o leão representa um bicho feroz, um bicho agressivo, um bicho que pode tirar a vida de alguém, né? Um animal, bicho não, um animal, né? E aí, ela mesma representou como leão. E o interessante é que no final, vocês fizeram o que com o leão nessa segunda sessão ainda? Deixou preso, foi Aí eu isso? falei, a gente vai prender esse leão e na próxima consulta a gente volta para resolver. O que, que a Legal. gente... Isso é muito importante, porque assim, na segunda consulta, quando a gente mexe ali com as emoções das pessoas, a gente vai em busca da origem do problema. Se a gente não, de alguma forma, não bloquear aquilo ali, ou não der uma autoridade para a pessoa em relação àquilo ali, a gente ainda não tratou. Mas a gente tem meio que anular aquilo ali durante aquela semana, porque assim, existe a catarse que vai acontecer de forma natural. Mas se a gente provocar uma reação emocional na pessoa e não der assim uma autoridade para a pessoa segurar aquilo ali, ela pode sofrer muito durante a aberto, semana, né? né? E aí o Ed Carlos buscou o leão, mas deixou ele enjaulado ali, não foi? Bacana. Como é que foi agora a terceira consulta, Ed Carlos? Então, a terceira consulta eu tornei buscar por mais eventos que pudessem também ter gerado esses problemas. Aí ela trouxe mais eventos. Aí eu falei, a partir de agora em diante, como você me falou que o leão representa essas emoções, eu quero que você agora imagine esse leão, como ele é. Ela trouxe um leão enorme. E eu falei, olha agora para as garras dele, são enormes, né? Ela disse sim, isso. Eu falei, esse leão agora vai representar suas emoções. Aí Bacana. Você mostrou as garras, você começou a mostrar os detalhes do leão agora, né? isso, tipo assim, eu fiz uma que crescesse o tamanho do problema dela, para depois eu diminuir emocionalmente. Exatamente. Essa é a questão da submodalidade que eu falei. Ele trouxe o leão, que representava ali os problemas, mas aí ele começou agora a mostrar os detalhes do leão. Mostrar as garras do leão, que ele era grande e tal. E isso que ele falou agora é interessante, que o Ed Carlos falou, porque ele cresceu ali. Isso já para fazer a ressignificação, tá, pessoal? Foi no dia da E ressignificação. Ele ampliou
ali aquele problema, né? Ah, um problema, então vamos ampliar esse problema, porque assim, o nosso cérebro, o nosso subconsciente, o nosso cérebro, ele precisa de referências. Como é que você sabe se uma pessoa é alta ou é uma pessoa baixa? Quando ela tem um ponto de referência. Por exemplo, se eu aqui, talvez você que esteja me assistindo aqui, eu fico interessante que eu fiz isso com uma paciente minha. Eu falei com ela, quanto de altura você acha que eu tenho? E ela não me conhecia pessoalmente, presencialmente, só online. Ela falou assim, eu acho que você tem uns 65, uns 70. Aí eu falei assim, e se eu tirar uma foto do lado de uma porta e ficar faltando assim só um palmo para me chegar em cima na porta assim? Você acha que eu vou ter quanto? Aí ela falou assim, então você vai ter aí um 1,80 m, 1,90 m. Eu falei, pois é, eu tenho 1,90 m. Mas por quê? Eu dei a referência da porta para ela. Mas até então ela achava que eu tinha uma estatura mediana. E eu tenho uma estatura alta, né? Eu tenho 1,90 m, mas ela achou que eu ia ter 1,70 m, 1,75 m no máximo, né? Mas quando eu dei a referência da porta para ela e falei que eu ficava só um palmo para chegar, né, em cima da porta, pelo menos um palmo e pouco, aí ela entendeu que eu tenho Aí eu falei, eu tenho 1,90 m, ela entendeu que eu sou alto. Mas se você não der a referência, o cérebro ele fica ali voando. Então, a gente tem que lançar o problema para que ele cresça, para depois a gente dar uma referência de um problema pequeno já solucionado ali, tá? Então, é importante isso que o Ed Carlos fez. Aí o que é que você fez? Você ampliou aquela situação, aquele Isso, problema com agora, isso? deixa eu te falar. Aí eu falei para ela, agora, na medida que seus problemas vão diminuindo, você vai se agigantando. Eu falei, agora olha para esse leão, parece que ele tá cada vez mais magro. Isso. Aí, né, quando eu falei para ela que tá cada vez mais magro, eu falei, por que ele tá cada vez mais magro? Porque esse leão se alimenta com o sentido que você dá para as pessoas, do que elas falam, do que elas acham de você. Então, na medida que você deixar de dar importância do que as pessoas acham ou falam a seu respeito, esse leão vai diminuindo e ficando cada vez mais magro. Aí eu falei, você notou que agora ele tá menor, cada vez menor. Isso. Agora se tornou um gatinho. Se tornou um gatinho e está cada vez mais magro. Isso. E na medida que você vai deixando de dar importância no que os outros falam ou acham de você, esse leão vai ficando cada vez mais magro. Que se tornou um gatinho, cada vez mais magro, cada vez mais magro. E agora visualize ele, só os ossos. E Matou, na, matou o leão, virou um gatinho, matou o gatinho agora. eu falei, é isso aí que você faz quando você deixa de dar sentido nas emoções das pessoas. Elas somem, faz igual o leão, se torna só ossos. Muito interessante. Ou seja, o que alimentava o problema, porque assim, o leão agora não é um leão, é o problema. Quando É o fala o leão, o problema. subconsciente entende, é o problema. Né? E todos. Não precisa sair tratando um por um dos problemas. Se eles estão correlacionados à autoestima, a questão da ansiedade, a questão do toque, tudo está Então, correlacionado. Então, tudo aquilo se representa o você leão. E o que está for alimentando são tratar os todo, pensamentos. Não é isso? igual ela trouxe aí N situações que pode ter gerado esses padrões. Se você for ressignificar causa por causa, você passaria o dia ressignificando. Aí faria uma terapia de 1 ano com a pessoa, né? Pois é. Ressignificando. É por isso que a hipnose ela é cirúrgica, ela vai direto no problema. Então, assim, aquele leão representava todos os problemas correlacionados, tá? E aí, o que interessante que o Ed Carlos fez foi que ele falou que o que alimentava aquele leão, o que fazia ficar grande, eram os pensamentos dela em relação ao que as pessoas achavam dela. O sentido que ela daria na opinião das pessoas. Porque a partir Fantástico, do momento que Ricardo, você fantástico. deixa de dar importância, seja lá no que for, se não tem mais sentido para você, aquilo tanto faz como tanto fez. Simplesmente fantástico. Então, assim, deixou de dar importância, deixou de dar sentido aquilo ali, automaticamente não precisa fazer mais nada. O problema vai diminuindo e vai até morrer. Interessante que você conduziu de um leão robusto, gigante, né, com garras, até uma ossada de um gatinho insignificante ali agora, né? Não, a gente não está falando de animal aqui em si, tá, pessoal? Aí daqui a pouco o pessoal de proteção dos animais fala assim: você matou um gatinho no pensamento. Não, nada disso, a gente está falando do problema dela, tá? Mas literalmente aquele problema, o problema morreu ali na mente dela, né? Legal, legal. E isso aí você fez no dia da ressignificação, né? E Isso, foi a como foi que terceira você sessão. finalizou isso aí e passou para. Como é que foi depois a quarta sessão? Não sei se você chegou a fazer a quarta sessão com ela, mas como é que foi aí esse procedimento depois que você eliminou esse leão? Então, depois que eu fiz a ressignificação, eu falei para ela: a partir de agora, você que vai decidir se você vai fazer com que aquele leão se
cresça novamente, porque a partir do momento que você vai dar importância do que os outros falam ou acham sobre você, esse leão vai retomar, ele vai vir com toda a garra que ele tinha antes. Ou se você vai deixar esse leão morrer igual a gente fez nessa sessão agora. Porque a partir do momento que você deixa de dar importância do que os outros falam ou acham a seu respeito, você vai fazer com que esse leão volte à alçada novamente. Bacana. E aí ela, E assim eu ela fechei a terceira sessão. e aí você deixou agora é interessante isso. Você passou a responsabilidade para ela agora. Pra ela. Olha, a depender dos seus pensamentos é que você vai voltar a ter problema ou não, tá? Então isso é Porque se você importante. falar assim, o problema está resolvido, volta e meia, se ela tiver qualquer quedazinha ali, ela vai voltar o problema para você, terapeuta, de novo. E ela Ela vai não, acreditar que não foi resolvido. Mas quando não você foi fala assim, ó, resolvido. vai depender dos seus pensamentos para você estar bem ou não, pronto. Você deu a carta na mão dela e agora ela faz da vida dela o que ela quiser. Se ela Isso é muito quiser. importante. Não vai, você não vai, ela não vai ficar tipo, dependente de você, porque volta e meia, se esse problema tornar voltar, ela vai culpar você, ela vai voltar em você. E como foi agora? Você chegou a fazer? Porque assim, aí já foi feita a ressignificação. Nesse momento, o Isso. paciente já sai bem da sala, sem precisar, inclusive, de outras consultas. A gente faz um protocolo de até 5 consultas para poder fazer um acompanhamento depois, tá, pessoal? Como é que você fez o acompanhamento depois? Como é que foi ou não fez? Como é que foi isso aí? Não, eu fechei agora o tratamento completo, eu fiz as 5 sessões com ela. Bacana. Como é que foi a quarta sessão aí, a quarta Então, consulta? a quarta sessão foi a sessão que eu contei, eu baseei a sessão toda para as metáforas. Bacana. E como é que foi o Eu contei sentido dessas metáforas? aquela metáfora, já ouviu falar do menino burro do senhor? Hum, sim, 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 sim. Então, de qualquer Qual foi forma, o sentido, qual foi o sentido assim que você viu? Assim, para a gente não precisar contar a metáfora toda, mas assim, qual foi o sentido da metáfora para ela assim? O que você conseguiu passar para ela dessa metáfora? que seja lá o que ela fizesse, o povo iria comentar. Seja Isso. lá o que ela fizesse. Qual fosse a De decisão qualquer dela, forma, sempre ia ter eles iriam alguém para comentar. falar alguma coisa. Então ela não ligasse para isso. Não é isso? Isso. Bacana, Se de bacana. qualquer forma o povo ia comentar, então faça ela o que ela acha melhor para ela. E se Exatamente, dane para o que o não outro dar vai pensar. importância. Porque assim, essa questão da importância do que as pessoas acham ou deixam de achar da gente, é ela que traz um conceito de quem nós devemos ser. E na realidade não pode ser assim. A gente tem que ter um Foi aquela conceito formado da questão gente mesmo. de agir sempre para estar agradando os outros. É aquela questão de Bacana. você ligar para a opinião dos outros. Aí nessa quarta consulta, você trouxe esse sentido. Não ligue para o que as pessoas acham. Primeiro, na terceira, você Isso. falou assim: ó, vai Se depender dane o dos que os seus outros vão pensamentos. falar ou achar a seu respeito. Ótimo, ótimo. E na quinta, como é que foi a quinta? Você chegou a fazer a quinta com ela, né? Você falou? A Na sessão foi quinta, aquela questão, aquela sessão de empoderamento, né? Eu criei com ela Ponte ao Futuro. Assim como bacana. no mapeamento emocional, eu colhi todos os dados, eu tinha a questão, porque tem aquela pergunta do mapeamento emocional, se caso esse problema resolva, o que você irá fazer? Aí ela trouxe aquela questão ela queria ser advogada criminalista. Aí eu criei todo aquele cenário com ela, dela defendendo o cliente. Eu criei aquele cenário com ela assim, um cliente dela que já tinha percorrido a cidade toda procurando outros advogados criminalistas e pelo fato da causa que o cliente dela fez ali, muitos advogados renomeados não queriam pegar, porque já achariam que era causa perdida. Ela pega e ganha essa causa, aí os familiares dele levantam ela para cima, vão à loucura, e a cidade toda começa a conhecer ela como uma das melhores advogadas da cidade, por ter ganhado essa causa que muitos advogados Não queriam achavam que nem era impossível pegar. vencer. Ou seja, você trouxe a mente dela, ela vivenciando já uma situação onde ela estava bem resolvida. A gente não usa essa palavra, mas assim, dentro aqui da mentoria, né? Ela já estava resolvida, ela se resolveu e agora ela estava vivendo uma vida de uma pessoa agora resolvida. Ou seja, Empoderada. você ancorou isso nela, você vivenciou isso com ela e trouxe essa realidade para o subconsciente. O subconsciente da pessoa agora ele vai é, é, aquilo ali é como se fosse, como se ela já tivesse ido àquele ponto, literalmente. O subconsciente age dessa forma. Ed Carlos, a gente vai se despedir do pessoal aqui agora, mas a gente vai continuar aqui conversando, tá bom? Em relação a isso. E eu vou trazer depois pontos dessa mentoria agora aqui para que a gente esteja debatendo em outras mentorias
com mais tempo cada ponto de forma separada, tá bom? Olha, pessoal, grande abraço você que está assistindo essa mentoria aí e aguarde a próxima que tem muita coisa bacana aí. Ed Carlos, dá um abraço, pessoal, para a gente continuar a nossa conversa. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, Valeu, pessoal. tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.